Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E vamos chegar a um dos capítulos mais difíceis e controversos do Evangelho de Mateus, quiçá das Escrituras, por conta das inúmeras interpretações que as palavras do Senhor Jesus têm sofrido ao longo dos séculos, por conta do caráter profético, escatológico que essas palavras do Senhor Jesus carregam. Eu gostaria de convidá-los à leitura dos primeiros 14 versículos de Mateus 24. Eu quero, antes da leitura, chamar a atenção dos irmãos que, por mais que nós estejamos afoitos e desejosos de explorar todo esse texto, para a decepção de alguns, eu não vou passar do verso 4 hoje. Então, há muita coisa que ver e eu preciso que os irmãos tenham paciência e prestem atenção. Mas para compreender aonde eu quero chegar, nós vamos fazer a leitura da perícope inteira. Então vamos lá, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar? Mais uma vez. Agora vocês já até sabem pelo que pedir, não é? Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Mais uma vez, querido Deus, nós nos achegamos ao teu trono de graça em oração, como temos feito durante todo este culto, pedindo que o Senhor nos fale. Por isso, ó Deus, te rogamos que agora que lemos o texto, alvo da nossa atenção durante os próximos minutos, que o Senhor de fato venha nos instruir, venha nos edificar o coração e a vida, para que possamos sair daqui, ó Deus, transformados à imagem de Cristo Jesus. E pedimos-te, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e corações para o bom entendimento da tua palavra, como também temos orado. Pedimos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Eu devo confessar e começar dizendo que de todos os capítulos do Evangelho de Mateus, o 24 é o que eu estava esperando para ver explicado. Eu só não contava com o fato de que eu era que teria que explicar. E acredito também que depois de ter visto isso e ter espalhado algumas coisas
por entre os irmãos, exista uma santa curiosidade sobre estas palavras. Mas eu quero seguir na maneira como temos feito a exposição de todo o Evangelho de Mateus, para que os irmãos vejam que dentro da perspectiva que estávamos, a conclusão a que podemos chegar no capítulo 24, não é outra senão a que teremos juntos, caminhando no mesmo caminho. Mas o que normalmente acontece, e é por aqui que a gente começa, é que chega no capítulo 24 de Mateus, nós esquecemos qual é a estrutura do Evangelho, qual é a mente do evangelista Mateus, esquecemos a maneira como ele vem escrevendo e toda aquela crescente da dramática do Evangelho que culminará na cruz, na crucificação. Chega no capítulo 24, nós inserimos nele algumas das nossas pressuposições, algumas das nossas curiosidades, alguns dos nossos anseios, na expectativa de que, usando os discípulos, Jesus nos falasse daquilo que nós, no século 21, no século 20, tínhamos por dúvida. O que eu estou dizendo é que as pessoas esquecem da maneira como vêm fazendo exegese ou estudando esse texto e chegam aqui e inventam e misturam as coisas. Uma outra coisa que eu quero também dizer, ainda a título de introdução, é que quando nós abordamos textos que têm esse tempero escatológico, nós enlouquecemos. Queremos ver uma das nossas opções escatológicas sendo defendida a partir do texto. Normalmente funciona assim. A gente escolhe no menu de opções escatológicas, que no menu da escatologia existem algumas opções já pré-definidas, já pré-determinadas. A gente escolhe e agora sai caçando o texto para ver onde essas escolhas se encaixam melhor. E o que é muito provável é que você se depare, à medida que estuda esse texto, com uma alternativa fora do menu. E esse é o desafio de acompanhar os próximos sermões, porque eu não vou falar sobre tudo do capítulo 24, queria. Mas o meu maior medo é que nós saímos daqui, primeiro, que a gente sai daqui perdido, confuso. As pessoas montam uma escatologia e costuram textos uns nos outros, e usando um autor que comentava esse texto, ele usou uma expressão muito interessante. Ele diz que a escatologia de alguns crentes lembra mais os monstros de Daniel 7 do que uma exposição da Bíblia. Então, a escatologia deles é uma costura de bichos que não se misturam. São ursos com asas de águia, com boca de ferro. A escatologia deles é uma costura que não faz sentido quando cada texto é estudado dentro do seu contexto. Então eu gostaria de incentivá-los a descansar. Um texto estudado dentro do seu contexto vai concordar com o outro texto lá no seu contexto. Nós não precisamos fazê-los artificialmente concordarem entre si, eles já concordam. Então, se por acaso Mateus 24 confrontar as suas pressuposições escatológicas, ou seja, traduzindo isso para português, se você vir aqui que aquilo que você acredita sobre o fim do mundo não é bem o que está no texto, desconfie de você e não do texto. Para isso, deixe a sua Bíblia aberta em Mateus 24. Eu vou falar números e versículos e preciso que você veja o que eu estou falando e confira com os seus próprios olhos, para que isso não vire uma palestra onde eu defendo o meu ponto de vista, mas que, tal como nós oramos, o que aconteça aqui seja o que de fato pedimos. Deus nos falando e nós conferindo na palavra se o que o pregador fala é o que Deus está nos dizendo através da palavra. Então mantenha sua Bíblia aberta aí e veja isso com seus próprios olhos. Antes, porém, de abordar o texto, como se eu já não tivesse dito bastante coisa preparatória, e esse sermão vai ser bastante preparatório, por um motivo simples,
Jesus preparou os seus discípulos para ouvir o que eles iriam ouvir. A conclusão é o verso 4, que é o verso limite da nossa exposição hoje. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Eu poderia ter colocado o título do sermão de hoje. Porque esse é o propósito. Se, por um lado, eu temo que a igreja saia daqui com um dos animais de Daniel 7 no bolso, por outro lado, eu não quero que você saia daqui com a sua curiosidade satisfeita. Porque o objetivo da pregação da palavra não é satisfazer suas curiosidades. O objetivo da pregação da palavra é edificar o povo de Deus na fé dada aos santos. E é isso que eu quero fazer esta noite. Pretensão alta? Certamente. Mas todos que sobem aqui, sobem com esta perspectiva, sobem com este objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo que ilustra, para que você entenda porque eu não quero caminhar no sentido de fazer uma bela exposição sobre qual posição escatológica Mateus 24 sustenta, e você saia daqui sem nada na mão. Se eu der para você o que você quer, você vai sair com o que eu te dei. Isso é um alvo pequeno demais. Eu quero que você saia daqui com algo maior do que a sua curiosidade satisfeita. Por quê? Porque muitas vezes desejamos demais coisas que não sabemos para que servem. Já teve essa experiência? Então, o caso que eu vou citar aqui é uma história quase real. O que é uma história quase real? De fato, a história aconteceu, bem parecida com o que eu vou contar, mas eu vou ajudar que essa história nos ilustre o ponto. A história realmente aconteceu, mas eu vou olhar ela de uma outra perspectiva para ficar claro onde eu quero chegar. Bom, ser pastor é transitar no meio de outros iguais, outros pastores. E eu tive a oportunidade de andar com um colega que ele não era muito afeito à tecnologia, né, como muitos dos pastores não são. E ele conheceu, os irmãos bem o sabem, eu sou uma pessoa assim que gosta de um brinquedinho tecnológico, e vira e mexe eu atualizo os meus... Você sabia que isso tem um nome? Eu não sabia. Eu descobri recentemente que pessoas que gostam dessas aparelhagens de telefone, de tablet, de não sei o quê, gostam de um trem chamado de gadget. Isso aqui é chamado de gadget. Nome estranho, né? Então. E aí ele viu os meus gadgets, os meus brinquedinhos eletrônicos e resolveu adquirir um iPad. Eu não preciso nem explicar o que é. Porque se você não sabe, não está perdendo nada, mas se você sabe, está querendo um. A vida é simples assim. Ele queria um. E eu acompanhei ele durante a jornada, desde o meu primeiro tablet até eu alcançar o iPad, trocar o iPad, e ele vem acompanhando. Ele vem me acompanhando na versão chinesa, né? Aí ele compra lá, ele brinca falando que o dele, a diferença era que atrás do meu tinha uma maçã e do dele uma pera. E a gente ia, e recentemente ele adquiriu um igualzinho o meu. Estávamos lá a brincar com os nossos brinquedos. E aí ele chegou com o iPad, eu lembro do primeiro dia, chegou com o iPad e disse: rapaz, comprei um iPad. Eu falei, que beleza. Ele falou, agora só falta descobrir para que serve. 1 ano e cacetada para comprar um negócio que ele não fazia ideia para que servia. Essa é a mesma coisa que eu não quero que você saia daqui. Você sabe o que Mateus 24 ensina em termos escatológicos? Isso, para que serve? Não sei. Essa é a maioria das pessoas sustenta esse tipo de percepção escatológica. Você é o quê? Eu sou não sei o que milenista. Eu sou submilenista. Acima milenista, não, estamos no milênio, não estamos no milênio, para quê? Milenista, pré-milenista, pós-milenista, eu acredito nisso, acredito naquilo. Tá, para que serve a sua escatologia? A gente não sabe. A gente tem um iPad escatológico na mão, que a gente sonha em ter, a gente quer saber o que a Bíblia diz sobre escatologia, mas a gente não faz ideia para que aquele negócio serve na terça-feira. Então não é esse o objetivo.
Então eu não quero te dar aqui um gadget espiritual, se você saia com ele na mão feliz de ter, mas não sabe para que serve. Se eu saciar a sua curiosidade simplesmente, você sai assim. Mas eu não quero isso. Tem um propósito, o que nós vamos ler aqui. E é em cima desse propósito que eu quero caminhar. Você tem que sair daqui sabendo que aquilo que nós vamos ver, e à medida que esse texto for sendo exposto, você vai percebendo qual é a posição que Mateus 24 sustenta. Você vai sair daqui sabendo qual é a posição de Mateus 24. Mas eu quero que você saiba mais do que isso. Tendo Jesus saído do templo, diz o verso 1, quando ele estava saindo, tendo se retirado na saída, os evangelhos de Marcos e Lucas dizem que os discípulos começam a bajular as pedras do edifício. De fato, o templo da época de Jesus não era construído com esses tijolinhos que nós construímos as nossas casas. Algumas pedras, elas eram quase do tamanho dessas paredes. Era um negócio fantástico, lindo. Essas pedras vieram trazidas de outros locais, lapidadas, colocadas uma sobre a outra. Era um negócio fantástico. Considerado pelo próprio Império Romano uma das maravilhas do seu império. Era um ponto turístico do Império Romano, pasmem. Não tinham feito nada para aquilo acontecer. Então houve alguma ajudinha para que aquele templo da época de Jesus estivesse de pé, mas nada se comparava ao que Salomão tinha feito. Mas estamos lá, num templo suficientemente belo. Se você quiser ter um lampejo pequeno, mas parecido, só passar em frente à versão brasileira desse templo que está por aí. Eu podia usar esse sermão para falar sobre um templo de Salomão, não podia. Mas o texto não está nem aí para o templo de Salomão e eu aconselho você a fazer o mesmo. Não é? Olha que se eu pegar alguém indo visitar o templo... Você pode fazer isso a partir do ano que vem, até o final do ano, você vai receber uma visita. Voltando para o texto. Jesus está saindo do templo. Os discípulos começam a falar, olha o templo. Por que eles estão bajulando o templo? Por que eles estão dizendo que o templo é maravilhoso? Eles ficaram com medo do que Jesus disse antes. Eles ficaram preocupados. No capítulo anterior, Jesus tinha dito que... Verso 38, por exemplo, a casa deles ficaria deserta. Jesus prediz e lamenta sobre Jerusalém a sua derrocada. Há um anúncio de julgamento no capítulo 23. Eles estão olhando para um templo que eles ficaram com medo. E como quem tenta despertar dó ou amor da parte de Jesus, o Senhor vai mandar mesmo destruição para Jerusalém? Olha que bonitinho que é esse templo. O Senhor mesmo foi quem planejou, deu a planta, as medidas, a coisa linda que nós fizemos para Deus. E Jesus, como quem ignora toda aquela beleza de construção, finalzinho do verso 1, não é? Eles começam a mostrar as construções do templo. Jesus vira para eles como se aquilo tudo não fosse nada e diz, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra. E essa expressão é uma expressão bastante forte, pedra sobre pedra. Aquela que era considerada até pelos romanos, seus inimigos, uma das mais maravilhosas estruturas do antigo mundo oriental, médio, mas está lá. Foi dito que seria totalmente destruído. Isso de fato aconteceu. Um historiador chamado Joséfo, e Joséfo é um cabra interessante, ele era judeu, mas mais esperto, mais sagaz do que todos os animais judaicos, resolveu se tornar também um romano. E aí ele recebeu um nome romano, Flávio, e embora ele também se chamasse Josefa, ele ficou com dois nomes, Flávio e José. E aí ele falou, bom,
Assim, eu consigo fazer a história dos judeus, contar a história dos judeus e ser um empregado público. E ele trabalhava para o governo romano e foi um dos sobreviventes daquela época. E em seus livros ele conta bastante sobre como foi que aquele templo que os discípulos viram caiu por terra. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã. E a coisa foi tão grave que o imperador Tito, que havia enviado os seus exércitos para Jerusalém, quando entra em Jerusalém, ele destrói com tanta voracidade Jerusalém e dizima as pessoas e esmaga o templo, que ele faz aquilo com requintes de crueldade. Não apenas com as pessoas, mas repare o que ele mandou fazer com o templo. A história mostra que Tito manda que as pedras sejam arrancadas da terra para que não sobre sinal. E o que hoje nós conhecemos como Muro das Lamentações só não caiu porque o imperador quis. Ele disse: essa parede eu quero que permaneça de pé. Por quê? Para que se saiba o que nós destruímos, para que eles tenham uma vaga ideia do que era esse templo antes de nós arrancarmos ele do chão. Isso aconteceu literalmente. Então, quando Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedra, a coisa foi tão literal que Tito tirou as pedras de dentro do chão, sobre as quais as pedras do edifício estavam, para que ninguém dissesse que ali estivesse um templo. Mas antes disso, deixa essa parede, para que me temam, para que saibam que aqui esteve algo muito grande e eu passei por cima. E o que é curioso é que a gente gosta de uma versão mais hollywoodiana da escatologia bíblica. A gente quer uma versão mais escatologicamente fantástica dessa história e não quer que essas coisas sejam tão literais como elas parecem, mas de fato foi assim que aconteceu. Quando Jesus falou, isso que ele está predizendo de fato aconteceu tal como ele o disse. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu quero chamar a sua atenção para algumas dificuldades de olharmos para os próximos versículos. Olhe para o texto. O contexto das explicações que você vai ler a partir do verso 3 é a resposta de Jesus à admiração dos discípulos sobre o templo. Repare, é só você ver o verso 3. Quando os discípulos ouvem aquilo, eles ficam calados, seguram. Jesus sobe o Monte das Oliveiras lá, tal. E assentando-se como quem vai ensinar, os discípulos cercam Jesus e pedem que ele, em particular, explique aquela expressão estranha. Como assim? Não vai sobrar pedra sobre pedra, o templo. Não sei se eu entendi direito, mas pareceu que o senhor disse que o templo vai ser destruído. O senhor pode explicar um pouco melhor? Os discípulos não estavam entendendo aquilo. Eles estavam admirando as construções do templo quando Jesus anunciou a sua destruição. É uma decepção, não é? Parece crente em época de política. Olha o meu candidato, vem alguém e fala assim, pois é, você sabia que ele não dá uma sensação? Aí você vai trocando, você tem que vir com mais de 4 folhetos na mão. Olha, acho que eu vou, esse aqui presta, hein? Você sabia que ele mexe com isso? Não, tá. Segundo, esse aqui é bom. Você sabia que ele... Ah, é? Que coisa, hein? Os discípulos levantaram um panfleto dizendo, que templo, hein? Você sabia que ele vai ser destruído? Melhor não colocar o coração no templo, não é? Melhor não colocar o nosso coração naquilo que pode ser destruído, alcançado pela mão humana, arrancado do chão, dizimado. Ah, quantas vezes a gente não parece os discípulos? Como assim a gente parece os discípulos?
Nós precisamos de muletas visuais. Nós queremos que as coisas da fé sejam tangíveis. Pronto, ainda que a gente não toque, a gente quer que esteja ao alcance das mãos. Por tempo demais, os judeus depositaram fé no templo. Jesus recrimina isso nos fariseus. Jura pelo templo. Não, jura pelo sacrifício no templo. Jesus, gente, não esquece, quando você jura pelo templo, pelo que há no templo, você jura por quem mora lá, por quem diz que lá é sua casa, é pelo próprio Deus. Mas observa o foco, o templo. Em outro evangelho, até essa expressão, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Ele fala assim, esquece, isso aí vai cair. Eu o derrubarei, em 3 dias o reedificarei. Inclusive, ele foi parar na cruz por conta disso. Ele disse que ia destruir o templo. Não sei como. Uma pedra daquele tamanho, mas ele disse. E o que Jesus estava dizendo é que o templo, lindo e majestoso, com tudo o que tinha lá dentro, só servia para ser uma figura de realidades espirituais que os olhos não podem ver sem fé. Mas nós queremos que a simbologia se torne o fim em si mesmo. Nós queremos que o símbolo seja o predito, quando ele aponta para o significado. O templo era assim. Importante e central na religião judaica, ele não era tudo o que aquela religião apontava, porque o cumprimento dela estava ali, dizendo para eles o que aconteceria com o símbolo e com o sinal. Sabe, às vezes a gente lida com as coisas da Bíblia, como os judeus lidavam com o templo, como aquela historinha da placa. Conhece a historinha? A pessoa vai se aproximando do vilarejo e aparece a primeira placa, reduza a 30 quilômetros. Aí dá 30 quilômetros, ele reduz a marcha. Mas não deu tempo. Mal ele alcançou a marca dos 30 quilômetros, tinha outra placa, reduza a 20 quilômetros. Opa, fica esperto aí, deu 20 quilômetros, ele reduziu, já está a 10 por hora. Reduza a 10 quilômetros. Vamos diminuindo mais um pouquinho. 10 quilômetros depois, bem-vindo à Reduza. Tem gente que é assim com a nossa religião. Você pensa que não, mas você lida com as escrituras assim. O templo é o fim da coisa. Olha que templo, olha que construções, olha que santa ceia, olha que milagre, olha o pozinho mágico, olha a roupa de baixo ungida, como se os símbolos em si tivessem o poder prenunciado. Esqueceu-se que essas coisas acabaram em Cristo Jesus. Eu soube que recentemente estão pensando em usar aquela profanação monstruosa que é o Templo de Salomão para voltar a fazer sacrifícios de sangue. Pasmem vocês! Com direito a foto. Como assim? Os discípulos estão bajulando o sinal, a placa. Estão dizendo que chegaram à Reduza. E Jesus está dizendo, não, é para diminuir a velocidade, porque a placa aponta para uma coisa maior. A placa era o templo. E o que os discípulos não estavam entendendo é como tudo isso pode ser só um sinal. Só uma placa que aponta para Cristo. Bom, eles não conseguiram compreender isso no momento. E não foi porque eles não compreenderam que Deus destruiu. Precisava ser destruído para não acontecer justamente o que veio acontecer em São Paulo. Que alguém construísse outro. Que alguém levantasse os velhos marcos que deviam permanecer caídos para que a gente passasse por eles e alcançasse o fim. Sabe o que está acontecendo aqui? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Pela primeira vez, eu acho que eu estava tão ansioso por esse momento que eu falei, eu vou poder citar 1 Coríntios no seu contexto. Porque o que está acontecendo aqui não é o céu. O que nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Não é o que Deus tem preparado no céu, mas o que Deus tinha preparado e que eles aqui não estavam entendendo. O que Deus tinha preparado para eles como o cumprimento das suas profecias, como a manifestação gloriosa da sua salvação. Não era o céu para onde vamos, mas Cristo na cruz, performando o que o templo tipificava. E eles não estavam conseguindo enxergar isso com clareza. Então vamos sentar com Jesus, vamos pedir para ele explicar, porque lá embaixo ele deu a entender que o templo iria ser destruído. E aí Jesus diz exatamente, e que ninguém vos engane. Então esse fica aqui o nosso primeiro alerta, meus queridos, vamos parar de buscar muletas visuais para a nossa fé. Para crermos em Deus, precisamos ver o que Ele pode fazer. Deus é digno de ser louvado simplesmente pelo que Ele é. Mas nós queremos um templo para ficar embasbacado. Perdemos a visão gloriosa do sacrifício de Cristo. E no ano 70, alguns poucos anos depois do que está acontecendo aqui no capítulo 24, o templo veio cair e veio ser destruído. E isso deve ter sido um grande choque para os discípulos. Não só quando isso aconteceu, porque alguns deles sequer estavam vivos à época. Nós sabemos que pelo menos um deles estava vivo. Olha eu dando pistas do que você vai ver nos próximos capítulos, não é? Mas pelo menos um desses estava vivo, e na verdade 2 anos antes de Jerusalém cair, escreveu o livro mais bonito e abençoador, mas também o mais esquisito e o confuso. Tem gente que tem medo de ser mordido pelos bichos que estão descritos lá. Você já entendeu qual livro, não? João escreve o Apocalipse 2 anos antes de Jerusalém cair, e só essa informação já é para deixar muita gente virando igual um peão. Estamos sendo preparados para o que vem. Eu não vou dizer o que vem, porque temos muito o que ver nesses textos, então não quero adiantar material. Mas o que está acontecendo aqui é que não passa na cabeça dos discípulos o cristianismo como nós o conhecemos hoje. Eu vou chegar, porque tem uma perguntinha bastante capciosa aqui e eu quero ajudá-los a entendê-la. Então repare. Os anseios dos discípulos não são os nossos. Quando vocês nasceram, o mais velho de vocês, quando o avô de vocês nasceu, o mais velho dos avós que já esteve nessa igreja, quando nasceu, o templo já havia caído. Ninguém aqui experimentou um judaísmo que transformou-se no cristianismo. O anseio deles era diferente dos nossos. Ainda muito restritos àquele judaísmo corrente da época deles. Eles não estavam conseguindo antever o futuro desmoronamento do templo. A religião deles encontrava seu fundamento no templo. Eles de fato iam à casa do Senhor. Eles não eram como vocês, que são a casa. Eles cantavam por horas, alguns cantavam por dias, outros por semanas, fazendo uma liturgia extensa de preparação da sua casa até Jerusalém, peregrinando até a terra prometida. Eles viviam nela, mas ainda assim tinham que andar até o templo, trocar a moeda, comprar animais, oferecer sacrifícios. A religião deles estava centralizada no templo. Eles lamentavam e choravam e o fizeram amargamente por anos a fio, 70 aproximadamente, pedindo para que Deus os permitisse voltar do exílio, porque são 70 anos sem poder adorar ao Senhor como Ele prescreveu.
Eles chegaram a compor uma música dizendo que os filhos da Babilônia pediam para que eles cantassem aquelas músicas bonitas da fé deles. E aí no Salmo ele diz: como a gente vai cantar com o coração triste? Como é que a gente canta as maravilhas de Deus? Aí eles compuseram uma música que dizia exatamente isso. Como nós vamos cantar aquilo que a gente não vive? Nós éramos felizes. Quando muda o rei, mudam as regras, eles voltam. E a reconstrução do templo é um marco tão significativo que 2 livros da Bíblia são usados para descrever: Esdras e Neemias. Deu para entender a importância que o templo tinha para esses homens? Para você, se esse templo for destruído e construir o outro, é capaz de a gente ficar até feliz. Naquele templo ninguém punha a mão. Aquele lugar era chamado, aliás, dentro daquele lugar tinha um lugar chamado Lugar Santo. E dentro do Lugar Santo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Uzá pôs a mão, morreu. E eu fico imaginando o que um pai e uma mãe não sentiam quando os filhos pegavam a caneta e enfiavam na pedra da parede do templo, riscavam. Era a morte. Deu para entender? Aí vem Jesus e, como quem não quer nada, diz: isso aí vai cair. O senhor pode explicar para nós? Nós nunca ouvimos falar. Aí a ideia, será que não? Que esse templo cairia. Eu falei: pois é, vocês nunca ouviram falar porque nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tinha reservado. E não era um templo maior, não era um trono davídico, era Emanuel, Deus conosco. Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular e lhe pediram. O que é que eles pediram? Dê uma olhada aí. Porque nós precisamos agora entrar na parte, agora começa a parte difícil. Primeiro desafio: quantas perguntas os discípulos fizeram? Porque se você não souber responder essa pergunta, você não consegue entender o restante. Depois que a gente lutar por poucos e breves minutos para determinar quantas perguntas os discípulos fizeram, a próxima pergunta que eu te faço é: a última pergunta diz respeito ao que você está imaginando que diz? É fácil, é só você dar uma olhadinha lá. Porque parece, não parece? Bom, depois da sua luta aí, existem 2 opções, basicamente. Existem os que creem que os discípulos fizeram 3 perguntas, e existem os que creem que os discípulos fizeram 2 perguntas. Eu vou dizer a vocês, não o que eu acho. Eu vou dizer a vocês o que, se todos nós soubéssemos grego, saberíamos na leitura do texto. Aliás, me permita dizer que, à medida que você vai vasculhar o original desse texto, fica absolutamente claro que o que a gente está lendo aqui não é exatamente o que Jesus disse. Que maravilha que é poder. Eu queria, irmãos, eu não me vanglorio de saber grego, não. Eu gostaria que a igreja toda soubesse. Em momentos como esse, quando você lê o original e descobre que o que você está lendo não é exatamente o que está traduzido, eu me arrependo de não ter passado os últimos anos ensinando a igreja a ler grego. Caí era só ler em grego e a gente faria exegese junto. Mas era capaz de, a essa altura, a gente não estar sabendo grego e continuar precisando de pregação exegética. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque no grego, embora seja difícil determinar, é muito mais fácil do que no português. Mas eu descobri uma maneira de te ajudar no processo. Repare, a pergunta deles, ou as perguntas deles, começam com 2 palavrinhas. Procura aí no texto.
A pergunta que eles fazem é: quando e o quê? Achou? Então, o que você descobre é que os discípulos fizeram duas perguntas. Quando o que vai acontecer? Primeiro, quando sucederão estas coisas? Que coisas? Bom, Jesus vem dizendo, desde antes do capítulo 24, que estas coisas iriam acontecer sobre Jerusalém. Jesus já deu 3 alfinetadas neles. No começo do capítulo 23, no final e agora no começo do capítulo 24. E eles estão preocupados com esses anúncios de julgamento. Vou mandar julgamento, a casa ficará deserta, virá isso, virá aquilo, eu vou trazer juízo. A gente fica meio apreensivo. Os discípulos estavam ansiosos. A pergunta deles era uma pergunta meio que: é amanhã? A ideia do templo não agradou, concordo. Mas, se tiver que sacrificar o templo para que o filho de Davi reine sobre Israel, nos liberte do império romano. Então, que seja quando? Semana que depois da Páscoa? Antes da Páscoa? Quando? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que sinal? Essas são as perguntas. Aí você fala assim: pastor, lê o final. Lê o final, sim. E eu quero que você entenda que, e eu vou dar uma informação agora, para bagunçar um pouquinho, mas eu vou explicar depois, eu preciso que você esteja com a sua Bíblia na mão e os dedos afiados. É uma pergunta só. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Nós interpretamos da seguinte forma: os discípulos estão perguntando quando Jesus vai voltar de novo em glória. Qual é o sinal da sua segunda vinda? Gente, não dá para ser assim. Não dá para acreditar que os discípulos estão perguntando quando será a segunda vinda. Por quê? Porque Jesus nem morreu. E, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho, mas só um pouquinho. Se os discípulos estão perguntando da segunda vinda, de que segunda vinda eles estão falando? Para eles, só existia uma vinda, aquela. Então, de que vinda eles estão falando? Gente, é o regresso dos que não foram. Quando o Senhor vem, já pensou? Nele, que hora você vai chegar hoje? Mas a Nele não está aqui? Quando você vem domingo hoje? Você vem hoje? Quando? E que sinal haverá de tua vinda? Mas eu estou aqui, eu não fui. Repare, a gente coloca nesse texto o que a gente quer perguntar para Jesus. Mas os discípulos não estavam perguntando sobre a segunda vinda. Será que estavam? Vou mostrar alguns textos para vocês, para bagunçar a cabeça de vocês. Outra coisa. Quando a gente fala de consumação do século, aqui os discípulos não estão perguntando sobre o final dos tempos como você imagina. Os últimos filmes de Hollywood têm sido bastante escatológicos, vocês já repararam? O mundo acaba afogado em água, tem uma nova versão das arcas, uma arca de Noé vezes 3, num filme. As pessoas gostam de cataclismas e fins do mundo variados, e ameaças de destruição ou dizimação. O mundo vai acabar, e todo mundo acha que vai acabar de uma forma, ou pela água, ou pelo fogo, ou pela mão humana, e os filmes exploram isso bastante. E se não fazem isso da maneira convencional, põe um Superman para voar para salvar o mundo do seu fim. E os heróis acabam fazendo o quê? Impedindo que o mundo seja destruído. Aí a gente olha e pensa que os discípulos assistiram os Vingadores com a gente. Eles não estão perguntando sobre o que você fala que é fim do mundo. Aliás, eles não usaram a expressão fim dos tempos ou fim do mundo, mas consumação do século.
Do que eles estão falando? Antes disso, eu quero convidar você a um rápido passeio pelas Escrituras. Importante. Primeiro, eu quero que você vá lá para Ezequiel. Vamos começar com o mais fácil. Lá no capítulo 11 de Ezequiel, eu quero que você veja a profecia a que Jesus está se referindo. E aqui a coisa começa a ficar mais animada. Jesus está predizendo o julgamento sentado numa montanha específica. O que vocês talvez não saibam é que a cena de Mateus 24, não necessariamente Jesus vai dizer muita coisa importante nesse capítulo, mas a cena que você está vendo em Mateus 24, a cena é um cumprimento de profecia. Sabia disso? Jesus assentado no Monte das Oliveiras com os discípulos, apontando para Jerusalém, porque os historiadores e os outros evangelhos deixam um pouco mais claro que de onde os discípulos estavam sentados com Jesus era possível ver o templo. Que de lá, do Monte das Oliveiras, Jesus estava falando de julgamento sobre Jerusalém. Aquela cena foi predita pelos profetas. Quem sabia disso? A cena. Se você der uma olhada, por exemplo, em Ezequiel 11, 23, para começar. Diz assim: a glória do Senhor subiu do meio da cidade. Olha que engraçado, hein? E se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Coincidência, não é? Coincidência que a glória do Senhor... Quem era a glória do Senhor? Será que era uma epifania, uma aparição gloriosa do Senhor? Ou será que Hebreus, que diz que Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, não se refere ao próprio Cristo? E o que Ele está dizendo nesse capítulo? Se você der uma olhada nos versos anteriores, e não é em Ezequiel que eu quero voltar a sua atenção, o assunto aí é um assunto de julgamento. Mas olha que cena: a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente. Você fala, não, isso aqui é texto fora do contexto. Ok. Vamos abrir a Bíblia então em Zacarias. Você que não tem o costume de ler Zacarias, não é? Então, não sabia que em Zacarias, no capítulo 14, tinha exatamente a previsão do que você está lendo aqui. Eu quero prestar atenção em alguns versículos só, mas você vai entender rapidamente como é que a gente vai chegar a uma conclusão bastante tranquila e óbvia. Eu gostaria de ler os versos 1 a 5, você depois pode ler até o fim, para a gente não tomar muito tempo hoje, mas olha só que você está lendo aí sobre o juízo de Deus. Verso 1. Vou ler um pouquinho mais, mas até o 5 será o suficiente, mas eu vou ler um pouquinho mais. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas. Jesus tinha dito no capítulo 23, vossas casas serão deixadas vazias. Não tinha dito? E as mulheres forçadas. Que cena amedrontadora. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor
e pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o... Vocês estão no mesmo texto? Sobre o que está de frente para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis. De onde? De onde? Não é exatamente do monte em que Jesus está com seus discípulos olhando para Jerusalém e dizendo: virão pessoas de fora, arrasarão a cidade, mas eu salvarei o meu povo em Jerusalém? Coincidência demais para ser só coincidência, vocês não acham? Eu acho. Então eu faço um convite a pensar e vou voltar a um outro texto. Volte lá para Mateus 24. Vou voltar agora a Mateus 23. Olhe de novo para esse texto. Vamos pensar novamente. Se a resposta de Jesus diz respeito à sua segunda vinda, nós não temos como explicar essa expectativa da parte dos discípulos que conversam com Jesus, que está vivo e que ainda não morreu ou ressuscitou. E embora ele tivesse anunciado sua morte e ressurreição, sabemos que os discípulos não entenderam até a vinda do Espírito, pelo menos não plenamente, que aquela cena que eles estavam testemunhando dizia respeito à obra que se consumaria no ano 70 com a definitiva destruição do Templo de Jerusalém. O que nós também não podemos esquecer, olha o verso 36 do capítulo 23, é que o Senhor Jesus já havia adiantado que os, agora dói, eventos do julgamento que ele anunciava, olhem com os seus próprios olhos, aconteceriam na presente geração. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: o que eu estou falando que vai acontecer, vocês vão ver. E é por isso que acontece tanta briga quando a gente fala de escatologia. Porque gerações passaram e não viram o que Jesus está dizendo. Mas aquela geração, eu lhes asseguro, viu. Tem data, tem testemunha. Isso aconteceu quando Tito invade Jerusalém. Há uma rebelião anos antes. Tito invade Jerusalém com o seu general. Eles profanam o templo até que a ordem do imperador vem: destruam o templo. E não há quem possa impedir. E eles lamentam, e choram, e gemem. Mas nada pode impedir a fúria, não do imperador romano, mas do Senhor. Isso está acontecendo diante dos discípulos. E vai acontecer, alguns deles não verão, já sabemos disso. Mas eles enxergarão. Outras pistas de que Jesus não vai responder uma das perguntas que eles estão fazendo, e com ela eu encerro para tirarmos as lições. Quando os discípulos perguntam,
O alvo de Jesus é que os nossos irmãos do passado não sejam confundidos. Verso 4. E uma das questões que mais confundem as pessoas é a tentativa de responder à primeira pergunta. Quando vai acontecer? E aí vem uma resposta muito simples da parte de Jesus. Essa é a única pergunta que eu não vou responder. Porque eu já disse, vai acontecer na presente geração. Mas, olha o verso 42 do capítulo 24. Portanto, vigiai. Por quê? Pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. E não estamos falando aqui de segunda vinda. Você pode adiantar mais um pouquinho e ir agora para o capítulo 25 e ler o verso 13. Vigiai, porque não sabeis o dia ou a hora. Pois é, nada disso diz respeito à segunda vinda, não ainda. Então, como ficamos? Ficamos só com a segunda resposta. Só. Qual é a resposta que Jesus vai dar? Que sinal haverá da vinda e da consumação dos séculos? E a primeira coisa que eu quero que você veja antes da gente prosseguir é que no próximo sermão nós vamos falar daquilo que não é sinal dos tempos. Calma. Isso não chega a ser uma pregação sobre aquilo que Jesus não disse. Isso é exatamente o que Jesus disse. Que há coisas que a gente olha e diz, são sinais dos tempos. Mas Jesus está dizendo que não é. Que sinal há da sua vinda? Ele disse, vocês vão ver guerra, rumor de guerra real. E eu cresci assim. Quem não cresceu assim? Eu me lembro de passar sabe aquelas fotografias mentais? De passar na cozinha, a televisão está ligada, mamãe cozinhando, e o jornal dizendo que, de novo, pela 30ª vez, há uma guerra lá no Iraque, e mamãe vira e fala, Jesus está voltando. É o sinal dos tempos. Alguém reconhece essa cena? Ah lá. Aí olha para o texto. Olha para o texto. Ninguém vos engane. Aí ele diz, virão em meu nome. Haverá guerra. Haverá isso. Verso 6. Ainda não é o fim. O que ele está dizendo? Estas coisas não são os sinais. Ah, mas nação se levantará contra nação. Isso é sinal dos tempos, não é? Resposta? Não. Não é sinal dos tempos. Não, mas o amor se esfriará. O amor está se esfriando, pastor. Isso é sinal de que Jesus está voltando. Não. Porque Jesus diz no final do verso 14. Então virá o fim. Verso 15. Quando, pois, virdes, agora começam os sinais dos tempos. E do 3 ao 14, Jesus está dizendo, tudo isso vai acontecer. E quando vocês começarem a ver isso acontecendo, verso 6, ainda não é o fim. Verso 8, tudo isso é só o princípio das dores. Ainda não é o nascimento da nova era. Ainda não é a consumação do século. Mas então virá o fim. Quando vocês virem a cumprimento, aí o fim está chegando. Então, que frustrante, né? Primeira resposta de Jesus à pergunta deles é, que sinal? A primeira resposta de Jesus é, primeiro nós vamos falar daquilo que não é sinal dos tempos. E praticamente tudo aquilo que nós temos considerado ao longo do tempo como sinal dos tempos, não é. Irmãos,
Vamos às implicações bem práticas, queridos. Queridos, se o sinal dos tempos está descrito aqui, por que nós ficaríamos vivendo uma vida santa e nos esforçaríamos para viver de modo digno do Evangelho, se nada do que nós estamos vendo sequer está acontecendo? Nação se levanta contra nação. A motivação que a gente tem para ser santo. O povo está se pegando lá no Oriente Médio. Amanhã você tem que trabalhar cedo, querido. Vai pegar trânsito. E se resolve fazer uma guerra, tu está no meio do trânsito, não dá nem para dar ré. Vai correr para onde? Repare, Jesus diz, no dia que acontecer, corram para as montanhas. Para onde a gente vai correr? Se a gente corre para o morro, a gente é assaltado. Imagine que cena. Para onde nós vamos correr? E quem mora em Goiás, Brasília, é tudo plano, corram para as montanhas. E aquele povo vai demorar para correr Gente, olha para o texto, se esses são os sinais dos tempos. Não há por que nós esperarmos Jesus voltando amanhã, porque nada do que está acontecendo aqui começou. O verso 14 diz que o Evangelho será pregado por todo mundo. Será? A semana passada, um irmão que já esteve aqui nosso, postou lá no Facebook. Chegamos a Albânia, vai pregar o Evangelho lá longe. O mundo está sendo evangelizado, mas vai... Ah, meu Deus do céu, Jesus vai voltar quando? O missionário chegou semana passada na Albânia. Até o Evangelho ser pregado, ele tem que aprender a língua, ser aceito pela cultura, alguém precisa se converter. Gente, Jesus não volta amanhã, tranquilo. Jesus não volta até sexta-feira. E olha, eu acho que Jesus não volta até 2017. Não, se a gente for parar para pensar, se esses são os sinais de que Jesus está voltando, então não temos com o que nos preocupar amanhã. Aqui é uma implicação bem prática. Se nada disso é sinal dos tempos, então você está atrasado para atualizar sua vida cristã e sua vida de santidade, porque eu lhes garanto, Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. E a gente geralmente pensa que qualquer momento é amanhã. Quem nos dera que antes desse culto acabar, Cristo voltasse. Pois Cristo pode voltar a partir de agora, valendo. Pois é isso o que os discípulos esperavam. E é isso o que você precisa esperar. Ah, mas já passou 2000 anos e Jesus não voltou. Pois é, por isso que a sua geração é a pior do que a deles. Se eles esperavam que Jesus voltasse na semana seguinte, que dirá nós? Já passou tanto tempo? Jesus pode voltar a qualquer momento. E os sinais dos tempos? O sinal dos tempos começa no verso 15. Não nos versos de guerra, rumor de guerra, fome, terremoto. Semana que vem a gente vai dar uma olhada nesses versos. Por isso que eu encerro no verso 4. Porque eu preguei hoje assim: irmãos, vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus vai fazer é responder sobre o sinal. E a primeira etapa é dizer o que não é sinal. Depois dizer o que é sinal. Depois exortar-nos através de uma parábola, nos prepararmos para lidar com isso. E então falar de um assunto novo, inédito, sobre o qual os discípulos não perguntaram, mas que Jesus vai usar a pergunta para responder. E lá no fim do fim, ele vai dizer: tem uma novidade para vocês. Eu venho, mas depois de eu vir, eu voltarei uma segunda vez. O quê? Isso eu vou explicar depois. O que agora nós sabemos é que Jesus vai caminhar no sentido de dizer o que vai acontecer e explicar aos discípulos como devemos, ou eles deviam, e nós também, responder a esses eventos. Uma implicação bem prática é que você está esperando demais que a vinda de Jesus seja óbvia. Mas não é. Não é.
Aliás, será tão sutil que nós seremos pegos de surpresa. E a pergunta é, quando ele voltar, você vai estar pronto? Porque quando ele veio, Jerusalém foi pega de surpresa. Na semana que vem, nós vamos continuar falando sobre o que temos falado. Mas nós vamos falar sobre os não sinais dos tempos. Será emocionante, eu lhes garanto. Porque, como isso aqui não é o sinal dos tempos? Ah, não é. Mas, meus irmãos, se a gente não souber o que fazer com o que a gente vai aprender a partir de agora, de que adianta saber que isso aqui não é, isso aqui deixa de ser? Os sinais não servem para outra coisa senão garantir que ele vem. Os sinais que a Bíblia coloca aqui são para mostrar que Deus é fiel e o que Ele promete, Ele cumpre. E o que você vai ver aqui são cumprimentos de profecia. Gente, o Evangelho de Mateus foi escrito assim. Tudo que está em Mateus cumpre uma profecia. Até a cena, não é só o que Jesus está falando, mas a cena que está acontecendo. Jesus com o seu povo olhando para Jerusalém, prometendo julgamento e salvação. Isso foi predito e é para isso que o Evangelho existe, para mostrar que tudo o que foi profetizado se cumpre em Jesus. Ele é o cumprimento do templo. E quando nós reerguemos templos, quer em endereços físicos, quer no nosso coração, nós ignoramos, rejeitamos o que Jesus fez na cruz. Isso não é só heresia, ou só profanação. Isto é outra religião. Isso deixa de ser cristianismo, porque o cristianismo não tem templo. No cristianismo o templo é destruído e nós passamos a ser a habitação de Deus. No cristianismo, Cristo cumpre as profecias e Deus não precisa mais provar nada, porque Ele provou o seu próprio amor para conosco quando enviou o seu próprio Filho. Você quer uma coisa mais prática do que isso? Então vá viver sua vida com Deus, porque nada é mais prático do que experimentar isso no dia a dia. Não queira praticidade aqui. Busque praticidade amanhã, depois de amanhã e até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus assim nos abençoe, nos acompanhe e nos traga de volta para vermos e participarmos da conclusão do que Jesus está nos ensinando no último sermão que Mateus registra. Jesus, no Evangelho de Mateus, pregou 5 sermões, igual aqueles 5 sermões de Moisés. Esse é o último. Vamos assistir essa pregação até o fim. Nós voltaremos aqui, se Deus quiser. Mas se Deus não quiser, que Ele volte antes. E aí nós não vamos precisar ouvir. Mas se Ele não voltar, semana que vem, todo mundo aqui. Assim Deus nos abençoe. Amém.